Olá, 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 sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a este vídeo. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida, você faz parte, você é parte. Me chamo Catiane Borba, sou terapeuta holística e também mentora. E hoje escolhi compartilhar esse vídeo para contribuir com você, com o seu universo, para que você possa expandir ainda mais, para que você possa ter insights, virar chaves aí na sua vida e mudar a sua realidade de acordo com aquilo que você escolhe de melhor e mais elevado que já está disponível para você. Eu tinha gravado outro vídeo para postar aqui para vocês e esse vídeo acabou sumindo da minha galeria, sumindo do aplicativo onde eu faço a edição dos vídeos e não consegui recuperar. Então entendi que nesse momento não era o vídeo, para ser contribuição. Então escolhi gravar outro vídeo aqui para vocês, compartilhar com vocês outros temas, para que vocês possam expandir aí na realidade de vocês, para que vocês possam expandir no universo particular de cada um de vocês. Então esteja aberta para receber, porque quando você está aberto para receber, muitas chaves viram, você consegue identificar aí na sua realidade o que você pode melhorar. Fiquei pensando aqui, me perguntando o que eu poderia falar aqui para vocês. Dentro de tudo aquilo que eu tenho para compartilhar, o que seria mais elevado eu compartilhar. E me veio a lembrança de vários momentos onde eu estava em grandes dificuldades, onde eu estava passando por processos pesados de limpeza, de catarse. Então eu senti de compartilhar aqui com vocês o que me ajudou, exercícios que me ajudaram a contribuir para que eu saísse desse espaço de caos, de paralisação, de não ver resultados da forma em que eu gostaria de ver na época. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu entendo que tudo foi do jeito que tinha que ser, com a consciência que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha disponível. E talvez você também esteja nesse mesmo lugar, onde você não vê solução para os seus problemas, onde tudo está virado de cabeça para baixo. O que eu quero falar aqui para você é que tudo é possível de se realizar, tudo é possível de se tornar realidade. Tanto aquilo que você acredita que é bom e aquilo que você acredita que é ruim, porque tudo é um ponto de vista, tudo é baseado nas suas histórias, nas suas vivências, nos seus aprendizados, em tudo aquilo que você foi aprendendo lá desde a sua infância até a idade atual. E tudo isso vai ficando armazenado no nosso subconsciente e conforme você vai vivendo, conforme vamos vivendo, vamos acessando essas informações e muitas delas ficam ali reverberando de uma forma em que você não percebe. Se você não estar em presença com você, se você não saber quem é você, se você não saber identificar ali o que é isso tudo que está acontecendo, ou essas vozes que estão aí na sua mente o tempo todo falando com você. Lembro que em 2016, 2017, foi uma fase da minha vida onde eu estava passando pela pior fase, pelo pior momento. Naquela época, eu considerava o pior momento da minha vida. Enquanto eu estava mergulhada no problema, eu fui buscar soluções, as soluções que eu percebia que tinham disponíveis para mim. Procurei meu terapeuta, procurei pessoas que tinham conhecimento, informações que eu sequer sabia que existiam. Então fui procurar essas pessoas para pedir orientações e essas pessoas começaram a me orientar, passar exercícios. Eu lembro que o primeiro exercício que eu aprendi foi o exercício do perdão. Uma senhora muito sábia, ela tinha muita bagagem, assim, uma sabedoria incrível. Ela me orientava então a perdoar, a me perdoar, a olhar para as situações e perguntar o que aquilo estava querendo me mostrar, o porquê eu estava passando por aquelas situações. No momento eu não tinha consciência, no momento eu não tinha entendimento, e confesso que quando alguém me falava que eu era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, que de alguma forma eu havia criado aquelas situações, aquilo não entrava em mim, eu não aceitava que eu tinha responsabilidade por grande parte daquilo que estava acontecendo na minha vida. Então, passou um tempo, eu
mergulhei ali nos estudos, comecei a fazer todos os exercícios que eu ia identificando. Exercício do perdão, comecei a meditar, comecei a agradecer a tudo, a todos, desde as pequenas coisas do dia a dia até as grandes coisas do dia a dia. E lembro que essa mesma senhora sábia, ela me contou sobre uma manifestação que ela havia feito de um carro. E eu lembro que ela falou assim para mim: tudo que você quiser, você pode ter tudo aquilo que você, todos os teus sonhos podem se tornar realidade. E eu lembro que ela me contou como ela havia feito esse exercício e aquilo ficou marcado. Eu lembro que na época eu estava casada e eu falava para o meu ex-marido, né, que hoje é ex-marido, perguntava para ele qual carro ele gostaria de ter, qual carro ele gostaria de comprar. Eu perguntava para o meu pai o que carro que ele gostaria de comprar e eu falava assim: você sabe que você pode ter, que esse carro pode vir para você, você pode realizar isso pode acontecer. Daí eu lembro que as pessoas que eu falava na época falavam assim: como você nem tem dinheiro, imagina, nem tem condições de comprar um carro desses, tá viajando. E eu lembro que aquela informação ficou marcada e eu comecei então a movimentar isso da forma em que eu sabia, da forma em que eu percebia que poderia se tornar realidade. Então, eu gostava muito de conversar com ela, porque ela me trazia vários aprendizados, ela me ensinava várias técnicas que eram simples, que eram, assim, aplicáveis no dia a dia. E uma delas, em todas as histórias de vida, né, experiências que ela teve, ela me falava que ela se conectava diretamente com a fonte. Eu lembro que ela falava assim: sempre vá diretamente à fonte. E eu não entendia muito bem qual era essa fonte, né? Como se conectar com essa fonte. E também eu não perguntava, e algumas vezes que eu perguntei, ainda assim eu não tinha clareza, ainda assim eu não conseguia perceber, entender, né? Traduzir aquilo que ela estava querendo me dizer. Então, essas pequenas coisas ficaram muito marcadas quando ela contava as histórias e pedia, então, para a fonte, né, para a fonte criadora, para o Criador, uma resposta, uma direção, uma palavra certa, para resolver, sabe, as questões que ela ia identificando. Então, passou um tempo e continuei mergulhada ali nos meus estudos, curando as minhas feridas, olhando para dentro. E cada dia assim que eu percebia que não tinha solução, mesmo assim, mesmo naquela tristeza profunda, mesmo naquele sofrimento profundo, naquele caos profundo que eu estava vivendo, eu escolhia mudar. Eu não sabia como ia mudar minha situação, não sabia como eu ia resolver todas aquelas questões, mas eu escolhia, mesmo assim, seguir, buscando conhecimento. Eu sabia que em algum momento eu ia acessar alguma informação, algum conteúdo, algum ensinamento que iria me ajudar, que iria me tirar daquele lugar, daquela dor, daquele sofrimento, daquele caos todo que eu estava vivendo. E nesse tempo em que isso tudo estava ali, que eu estava vivendo, toda aquela catástrofe, eu então aplicava tudo aquilo que eu ia identificando. Nessa época, ela me apresentou a Seiichi no Uemura, que é uma filosofia onde, então, eu tive o primeiro contato, né, com essas informações de perdão, perdoar pai e mãe, agradecer todas as situações, todas as pessoas. E eu lembro que eu ouvia os áudios, assistia as palestras, colocava no YouTube e fazia muito exercício do perdão, fazia muito o auto-perdão e aprendi então a liberar isso e cada vez foi ficando mais leve e eu consegui então sentir alegria, consegui então experienciar momentos de paz, mas mesmo assim eu vivia fechada. Não era só no mundo interno, era no mundo externo também, porque eu ficava fechada dentro de um quarto o tempo todo, ficava fechada dentro de uma casa o tempo todo, porque eu estava naquele caos, eu estava naquele sofrimento, naquela tristeza toda. E então foi um processo de muitos altos e baixos, de muita
de muito tempo estudando, assistindo palestras, lendo livros, passava noites em claro, acessando o conhecimento que me mostrasse um caminho. E nessa época eu tinha um amigo que ele falava muito, ele tinha muito conhecimento, mas ele também não me entregava o conhecimento que ele tinha, ele não compartilhava do conhecimento que ele tinha. Eu lembro que ele falava assim para mim, tudo aquilo que eu falava para ele, que eu reclamava para ele falava, isso é crença limitante, você tem que mudar essa crença, você tem que mudar as crenças. Ele falava, isso é física quântica, e ia falando essas coisas, e eu não entendi o que ele estava falando. Eu pensava, essa ideia é doida, o que ele está falando de crença limitante? E eu ficava até um pouco irritada, de tanto que ele repetia para mim que isso era crença. Tudo que eu falava, ele falava, isso é crença limitante, você tem crença limitante, você tem que limpar essas crenças, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas ele não me explicava o que era isso, ele não me explicava como mudar as minhas crenças, o que eram crenças, mas ficou registrado. Passou mais um tempo, eu continuei buscando, continuei estudando, conheci o professor Hélio Couto, comecei a acessar o material dele, comecei a assistir todo o conteúdo dele. Foi aí que então eu conheci a ressonância harmônica, onde eu fiz o meu primeiro pedido da minha ressonância harmônica, com muito medo, eu não sabia o que era exatamente isso mesmo, estudando tudo, eu não sabia o que isso ia gerar ali na minha vida, mas eu tinha esperança que iria resolver, que iria me ajudar. Então, conheci o Ho'oponopono, e eu lembro que cada conteúdo que eu encontrava, cada livro que eu encontrava, cada vídeo que eu encontrava, que explicava sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre crenças limitantes, eu ficava maravilhada, eu ficava assim, é como se eu tivesse encontrado o ouro, como se eu tivesse encontrado um tesouro. E aquilo me empolgava muito, eu sentia muita energia, muito impulso para continuar, né, buscando, estudando. Eu me questionava, né, porque ele nunca, com todo o conhecimento que ele tinha, com todas as informações que ele tinha, por que ele não compartilhava, por que ele não me direcionava, por que ele não explicava o que era uma crença limitante, o que era física quântica. Ele só jogava essas informações para mim, mas não me explicava. Passou um tempo e então eu entendi que tinha que ser assim, que se ele entregasse todo o conhecimento que ele tinha, todas as informações, as explicações, eu não iria buscar. Então ele me incentivava a procurar saber, mas ele não me entregava a resposta, ele não me explicava. E às vezes eu ficava até um pouco irritada, depois que eu fiquei sabendo, né, que eu descobri tudo aquilo que ele falava, o que era, né, física quântica, lei da atração, crenças limitantes. Então, eu, assim, fiquei transbordando e me questionava por que, né, mesmo assim ainda até eu achava ele um pouco egoísta de não compartilhar. Mas depois eu entendi que tinha que ter sido assim, se não fosse assim, eu não teria buscado mais, não teria me aprofundado, não teria saído do lugar que eu estava, né, desse lugar interno e também externo. Nessa mesma época que eu conheci o conteúdo ali do professor Hélio Couto, também conheci Elaine Eurives, também conheci Beth Russo, que foram muita contribuição em todo o meu processo, e várias outras pessoas depois que eu fui conhecendo o trabalho e fui buscando conhecimento, fui bebendo, né, da fonte deles, e foi assim uma expansão gigantesca. Quando eu aprendi ali sobre o Ho'oponopono, que também foi essa senhora que me apresentou o Ho'oponopono, ela me apresentou a Beth Russo, ali o conteúdo da Beth Russo, para que eu estudasse, para que eu assistisse, foi assim grandioso, porque eu tive resultados incríveis com o Ho'oponopono. Inclusive, nessa mesma época, depois de um tempo que eu já estava praticando o Ho'oponopono, ainda eu tinha vergonha de compartilhar com outras pessoas, porque as pessoas mais próximas meio que não entendiam o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, e meio que julgavam. Eu tinha um pouco de receio de compartilhar tudo que eu estava estudando, tudo que eu estava acessando, o medo das pessoas próximas acharem que eu era um pouco desconectada, que estava viajando na maionese.
Então, compartilhava muito com a minha mãe, com meu pai. Então, eles eram os ouvidos que ouviam tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu falava tudo. Era assim, horas falando, compartilhando aquilo que eu tinha acessado de informação. Então, os finais de semana que eu ia para casa dos meus pais, eu compartilhava muito com eles. Era até cansativo. Eu lembro que a minha irmã chegava a falar: para de falar, chega de falar tudo isso, que eu já estou cansada de ouvir falar. Mas é que eu tinha essa necessidade, então, de compartilhar, de alguém que eu pudesse confiar, que ouvisse, né, que estava ali disposto a me ouvir, para que eu pudesse também assimilar todas essas informações, porque quando a gente só guarda e não compartilha, não serve, não tem o mesmo efeito de você aplicar, de você estudar, de você aprender e você também compartilhar, que aí você consegue mais resultados, que daí não é só uma informação, aí você passa a movimentar tudo isso, você tira ali da energia, isso você traz para a matéria, não é só em energia, né? Você passa a materializar, então, com mais facilidade todas as coisas. Então, a minha primeira experiência ali como Ho'oponopono foi lindo. Nessa época eu tinha salão e eu estava com o salão em casa. E uma das minhas clientes, nós não conversávamos muito, mas sempre eu colocava uma meditação, colocava um áudio bem baixinho, uma música bem baixinha ali, para ir trabalhando a energia do meu ambiente. E essa minha cliente, mesmo num tom bem baixinho, ela perguntou o que eu estava ouvindo. E eu fiquei com receio de falar o que eu estava ouvindo e falei para ela que era mantras. E ela falou: sério, você está ouvindo mantras? Eu amo mantras e tal. E aí começamos a conversar. E nessas conversas, então, apresentei para ela o Ho'oponopono. Ela falou que já tinha ouvido falar, mas não tinha... ainda estava, né, buscando mais sobre. Ela me propôs, então, de a gente fazer essa troca, onde eu fazia para ela e ela fazia para mim, por 30 dias, com a intenção que eu escolhia e a intenção que ela escolhia. Então, além de fazer para mim, eu fazia para ela e ela fazia para ela e para mim. E a intenção que eu escolhi para ali para o Ho'oponopono era para prosperidade e ela era para saúde, porque ela tinha descoberto algo, não lembro agora se era um nódulo, alguma coisa nesse sentido. E ela precisaria fazer uma biópsia e ela não escolhia, né, fazer essa biópsia, ela escolhia, então, essa autocura para que ela não precisasse passar por esse processo. E assim foi feito. Não chegou a completar 30 dias, onde eu fazia para mim e fazia para ela, e ela fazia para ela e fazia para mim, com a intenção escolhida. Eu lembro que ela me manda uma mensagem pela manhã, dias depois ali que estávamos fazendo, e ela me conta então que aquele nódulo já não existia, que foi uma surpresa assim para os médicos que não encontraram nada, que não precisou fazer biópsia, não precisou fazer cirurgia. Então foi a primeira experiência que eu tive, que foi marcante, que foi assim grandiosa. E no mesmo período ali onde que ela teve essa resposta, onde ela não precisou fazer cirurgia, o meu pedido também foi aceito, o meu pedido também foi atendido, eu também materializei o que eu gostaria de fazer. Então nós duas conseguimos materializar o nosso desejo, a nossa escolha, o nosso pedido ali em poucos dias, antes dos 30 dias que nós tínhamos feito, né, essa proposta entre nós de fazer então esse processo de Ho'oponopono por 30 dias. Então ela teve a cura e eu tive ali as portas abertas da prosperidade, onde eu materializei um novo espaço, onde então eu pude experienciar algo totalmente diferente do que eu estava experienciando com o meu salão. E foi grandioso. Lembro que tempos depois, passou um ano ou mais, talvez,
Eu perguntei para ela se aquela questão tinha sido resolvida mesmo e tal, e ela falou que sim, que nunca mais precisou fazer nada em relação a isso, que ela foi curada. Olha o poder, né, que tem a nossa intenção quando limpamos dentro, o quanto fora também se organiza. E aqui eu tô contando de uma forma bem resumida, porque é um pouco mais amplo, né, mas o que é interessante compartilhar com vocês é que sim, funciona. Tudo funciona desde que você acredite, desde que você aplique, desde que você pratique. E mesmo que você não acredite, isso funciona, tá? Funciona se você aplicar, se você colocar em prática, se você experienciar, se você experimentar fazer. Se você não coloca em prática tudo que você aprende, é só uma informação, é só um conhecimento, é só mais uma coisa que você sabe, é só mais uma informação que você tem e não vai te servir para nada se você não aplicar, se você não colocar em prática. Essa foi uma das primeiras manifestações que eu tive de exercícios, de técnicas, de práticas, né, que eu fiz, que eu tive resultado. Foram vários resultados e até hoje eu tenho resultados incríveis. Tanto mudança de apartamento, eu morava numa casa bem simples, que era o porão de uma casa, mudei para um apartamento que eu moro até hoje, que é maravilhoso, que eu amo muito. E então tenho experiências pequenas a experiências grandes e escolho compartilhar aqui com vocês para que vocês também possam testar essas técnicas, mesmo que você já tenha testado. É importante você relembrar, porque alguma coisa vai te servir agora. Talvez antes não fazia tanto sentido como vai fazer agora. Então depende quanto você está aberto, qual é o nível de consciência que você está, o quanto você está disposto a receber, disposta a receber. Receba dessas informações e perceba aí no seu universo particular como isso vai te servir. Um detalhe bem importante, quando eu estava praticando o Ho'oponopono e fazendo esse processo de 30 dias para essa minha cliente, eu não tinha o japamala ali de 108 bolinhas para contar. Eu fiz vários risquinhos, fiz 108 risquinhos e cada vez que eu ia fazer, cada vez que eu fazia o processo do Ho'oponopono, eu riscava. Eu fazia os risquinhos, eu vou até fazer aqui para vocês. Eu só queria fazer, eu encontrava uma forma de fazer. Então a forma mais fácil que eu tinha disponível era uma folha em branco, uma caneta e o que eu fazia então, risquinhos. Eu fazia 108 risquinhos, fazia todos os risquinhos grandes e cada vez que eu ia falar, Catiane, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu riscava um risquinho aqui, fazia um tracinho nesse risco. E ia fazendo então, para cada repetição, eu ia fazendo um risquinho. E depois, quando eu ia fazer para ela, para minha cliente, eu fazia, nanana, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu ia fazendo os risquinhos. E depois eu contava, então, se tinha completado os 108, e assim fazia todos os dias. Também, fiz com um barbante, fiz 108 bolinhas ali naquele barbante, amarrei, fiz as bolinhas para contar. Utilizei já grão de feijão. A única coisa que você não pode é dar desculpas, você precisa encontrar formas de você realizar, de você fazer, porque se você só fica ali, eu não tenho, eu não sei, eu não posso, você não encontra uma solução, se você não utiliza o que você já tem disponível, de nada adianta. Então, não é desculpa você não ter ali materiais, você não ter, por exemplo, um japamala. O que você pode fazer com o que você tem disponível agora? Você tem uma folha em branca, você tem um grão de arroz, você tem um grão de feijão, você tem objetos, pedrinhas, seja lá o que for. O importante é você fazer. Então, eu utilizava dessa forma. No início, eu fazia os risquinhos e ia contando, ia riscando ali até completar os 108. Isso fantástico. Até hoje, para tudo que eu for fazer, mesmo que eu não tenha todas as condições necessárias naquele momento, eu utilizo o que eu tenho disponível, o que eu posso fazer com o que eu tenho disponível agora, nesse exato momento. Então, lembre-se disso. O que você pode fazer com o que você tem disponível agora, nesse exato momento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever para receber mais vídeos como esse.
e me siga nas minhas redes sociais para termos essa troca bacana. Você pode estar me enviando mensagem lá, me acompanhando no meu Instagram, e assim a gente pode expandir mais e mais, levar a mais pessoas esse conhecimento, essas informações que podem contribuir muito mais com o todo, com todos. Então, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.